Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por você. Cante comigo. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Sublime graças do com alegria imensa em nossos corações, que nós estamos aqui, queremos te agradecer do profundo dos nossos corações, por estar num lugar onde tem almas sedentas por tua palavra, desejosas por alimentar daquilo que cremos ser a mensagem que tu tem enviado para os nossos dias. Precisamos, como sempre, do Senhor, para que o nosso culto seja uma oferta agradável, que nossas vidas possam ser alimentadas, saciadas por tua palavra. Te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, irmãos. Mais uma vez, estamos juntos, pela graça do Senhor, o privilégio de estarmos em companheirismo em torno da palavra. Você está feliz com isso também? Glória a Deus. E nós vamos falar a continuidade de algo sobre a redenção. E eu creio que nesta noite vai ser um pouco mais esclarecido para você. Por isso, nesta noite eu vou usar o quadro para escrever algumas coisas, para que você possa entender melhor ainda o plano de Deus para a sua vida. Amém. Porque esse é o grande fator, ou o fator principal, diz o profeta. Quando nós entendermos o plano, nós nos posicionamos para que ele possa acontecer em nossas vidas. Amém. Nunca permita a sua alma se agitar, porque às vezes você pode cultuar hoje com o irmão do seu lado. Eu estou dizendo isto aqui porque eu digo na minha igreja, e amanhã ele pode não estar. A Bíblia disse que vai acontecer ainda mais intimamente: estará dois deitados, só um será levado.
E não tem outra coisa, obrigado, não tem outra coisa que possa preparar uma igreja para o arrebatamento sem ser a revelação. É verdade. Se nós olharmos, não olhe para ninguém, olhe para você. Se nós olharmos como nós estávamos ou como ficamos há algum tempo atrás, nós vamos perceber, se formos sinceros conosco mesmos, que a nossa vida estava parada. É verdade. Não havia motivação, não havia algo que nos motivasse a ir atrás de algo da palavra, aonde ela nos promete, na escritura que mais cremos, que na voz de Apocalipse, do anjo de Apocalipse 10:7, seria conhecido os mistérios de Deus. Amém. Agora, diz o profeta que Satanás sempre tentou andar na frente de Deus, não no requisito de abrir algo, mas de trazer uma confusão para quando o que é verdadeiro chegue, as pessoas tenham dúvidas. É verdade. Mas, por isso Jesus disse, se possível fosse, enganaria o eleito. Seria algo que, vamos supor, se viesse a mensagem, uma mensagem para você, e aquela mensagem fosse a única, você não teria nenhuma dúvida para entendê-la. Mas se alguém souber que vai ser enviado algo para você, ele não quer que você receba aquilo, a única maneira dele tentar fazer com que você não tome posse daquilo é trazendo uma outra, para que você, quando a verdadeira chegasse, você tivesse dúvida. Por isso, nós temos o profeta dizendo, olhe para a palavra. Amém. É muito simples você identificar uma doutrina falsa, basta ela não estar na Bíblia. É verdade. É muito simples. É muito simples. Porque quando os fariseus chamaram Jesus de falso, ele dizia assim, não tendes lido o que as Escrituras têm dito ao meu respeito? É verdade. Isso mostrava que as pessoas que combatiam Jesus Cristo estavam com a Bíblia na mão, mas no entanto não tinha a revelação de quem ele era, por isso eles combatiam ele. É verdade. Ele nunca disse nada fora da Bíblia. Ele, ao contrário, ele dizia para eles, não tendes lido? Olha aí na Bíblia que vocês têm na mão, que vocês vão ver que os profetas falaram de mim. Quando eles ainda não quiseram aceitar, ele disse, então fala para mim aonde é que eu tenho saído fora da Escritura. Glória a Deus. Aí lá em São João, me parece, São João 8, eles dizem assim, olha, não podemos negar que os sinais dele, que ele faz, vêm de Deus. Não podemos negar que esses sinais o povo está seguindo, porque está escrito. Mas como que nós vamos fazer? Vamos matar? A melhor maneira de apagar esta luz é matando. A hora que a gente matar, aí a gente apaga essa luz. Não vendo eles que eles estavam cumprindo a Bíblia. Quando Jesus tinha dito, quando esse grão de trigo aqui cair na terra, vocês vão ver, não vai ficar só ele, vai cair na terra para produzir muitos iguais. Eu não me incomodo quando as pessoas me combatem. Todo cristão, o profeta nos tipificou como ouros. E a maneira de você, que o homem pensa, que ele apaga a imagem de outro homem, lixando o nome dele, tentando apagar o nome dele, o seu nome daqui do livro. E o cristão, se ele é tipificado como ouro,
quanto mais você lixa o ouro, Glória a Deus. mais ele brilha. Glória a Deus. Amém. Então a única coisa que fazem é mostrar para você o quanto você que tem ficado para ouvir verá algo maravilhoso. Amém. Hoje, você que ficou, pelo menos para entender um pouco da redenção, no final da mensagem, eu vou ler um parágrafo para vocês, da mensagem acusação, e vocês vão ver que posicionamento você tomou de ter paciência. Amém. O profeta vai te falar o quanto foi importante você confiar na palavra. Amém. Então, todas as vezes que nós reunirmos, não estou falando só quando eu estiver, quando nós, porque o profeta diz quando vocês reúnem aqui no domingo de tarde, eu na minha igreja, outros em outras igrejas, mas que têm o mesmo pensamento, aí ele diz que estamos todos no mesmo culto. Amém. Toda vez que você reunir, reúna para aprender e assimilar mais da palavra. Amém. Viu? Hoje eu quero tentar fazer o máximo que eu puder para que vocês entendam. Não porque vocês não estão entendendo, entender o que eu quero expressar, para que você possa ficar mais claro o plano na questão, o porquê que ele desce para executar o mistério tríplice da redenção, para dar início ao mistério tríplice da sua vinda. E nós vamos ver o quebra-cabeça. Lembram que eu falei sobre o quebra-cabeça semana passada? Amém. Que nós estávamos aqui apenas para te ajudar a montar o quebra-cabeça. Nós vamos ver o profeta falar, por eles não saberem montar o quebra-cabeça, é o motivo de todo o tumulto. Eles têm o quebra-cabeça todo misturado. Então você vai ficar ciente disso. E já está chegando o momento. Nós temos muitas coisas que a Bíblia, diz o profeta, ela é inesgotável. Mas por que eu tomei o plano da redenção? Porque ao terminar isso, você vai ter condição de ter a sua conclusão. Se você tem visto a palavra ou é uma doutrina errada. Você vai ter a liberdade de ver e entender. Então nós vamos aqui só recapitular um pouquinho para que vocês possam lembrar que nós falamos no final do nosso culto passado que o mistério triplo da redenção é preço pago, intercessão e reclamação. Hoje eu vou tranquilo para eu tentar colocar o mais claro possível. Vou ficar na frente da câmera aqui, mas não consigo escrever do lado de lá não. Então vamos colocar aqui, ó. Hoje eu vou fazer o culto bem parecido com o que eu faço lá na igreja. Mistério triplo. Vou ficar aqui, né, Samuel, para te ajudar aí. Mistério triplo da redenção. Então vamos lá. Preço pago. Eu posso pedir a participação da igreja, pastor? Pode. Preço pago foi aonde? Calvário. Calvário. Intercessão. Me ajuda aí? É 2S? C. C? E 2S? Cedilha. Ah, é cedilha? Cadê o negócio de apagar? Ah, tá. Hoje você vai ter que ficar atento, hein? Intercessão. Foi aonde? Nas eras. Reclamação.
foi... Onde foi a reclamação? Aqui, ó, esperava que travasse. Então vamos começar. Deixa eu pegar aqui, por favor. Dá licença. Mensagem do primeiro selo. Nós vamos ver o que ele faz então. Deixa eu ver um minuto para ver se eu... Ah, não, está aqui. Eu peguei ela aqui em cima. Sétimo selo. O primeiro selo. No parágrafo 160, mais próprio 160. Olha aqui, ó. Primeiro ele pagou o preço, Calvário. Depois, ele intercedeu nas eras. A intercessão nas eras vocês vão encontrar na mensagem intervalo. No parágrafo 110, me parece. Vamos ver se é 110, não tem... Nós não estamos com pressa. 110. Se for, eu já vou ler para vocês, quer ver? Eu acho que sim. Aqui, ó. 110. Agora que tem estado intercedendo, até que o seu sangue tenha feito expiação por cada pessoa. E agora o Cordeiro conhece o que está escrito no livro. Ele conheceu desde antes da fundação do mundo que os seus nomes estavam ali. E ele tem estado fazendo a obra de intercessor até que todos os que estão no livro tenham sido redimidos. E nisso a obra esteja completa. E ele sai. Ele tem terminado sua obra de redentor semelhante. Tem terminado. O profeta diz tem terminado, terminou. E eu só tenho que entender como. Mas o profeta diz, eu só tenho que entender. Então, nas eras, se ele levantou, porque a obra foi terminada como intercessor, então como que ele terminaria fazendo intercessão pelas eras, e as eras continuassem? Ou continuariam? Não teria como. Ele fez até enquanto precisasse de intercessão dentro da era. A era é um sistema, viu? A era não é uma igreja. A era é um período, porque eras significa tempo de oportunidade. Querem ver? Não é que a sétima era, a era de Laodiceia, tem que acabar junto, não. A primeira era já acabou? Já. Já acabou? Já. Aí nós continuamos aqui. Por que a sétima tem que acabar e o mundo também? É verdade. A segunda já acabou? Já. Acabou. Mas a sétima eles querem que acabe junto com o mundo. É questão de entendimento, tá vendo? Para a era de Paulo foi um tempo de oportunidade que ele estava pregando. Está muito ruim esse microfone, se precisar eu troco, viu? Está dando uma... Se a primeira acabou, o tempo de oportunidade para aquele povo, e o mundo começou, sabe por quê, irmãos? Por que seria tempo de oportunidade? É um tempo que uma mensagem é trazida, uma mensagem é mostrada, e o povo, algumas pessoas não aceitam, o tempo acabou para aquela pessoa. Mas, no entanto, vocês sabem que nós vivemos em 3 tempos? Desculpa, nós os cristãos, né? Nós conhecemos 3 tempos interessantes para nós. Um deles é cronológico, eu vou colocar só a primeira letra. Esse começou no Éden. Toda alma que pecar, essa morrerá. O homem era eterno. Então o cronológico é esse tempo que você olha no relógio. Esse é cronológico. Agora, lá em São Lucas 21, diz que quando o tempo dos gentios terminasse, enquanto Jerusalém fosse pisada pelos gentios, o tempo dos gentios se terminaria. Outro tempo, aquele tempo então cumpriu sobre Jerusalém, sobre os judeus. Então vamos colocar aqui tempo
judeu. Depois eu vou pagar aqui, que isso aqui eu vou pregar semana que vem. Dos judeus. Então, é o tempo político. Porque não é quando ela se tornasse nação. Você já deve ter ouvido um pastor pregar aqui. Quando Jerusalém se tornasse nação, tivesse moeda própria, um presidente próprio. Ela se tornou nação em 1948. Ali era tempo político. Agora, e o que ele chama as eras? Tempo religioso. Correto? As eras, então, é outro tempo. Só que esse religioso e esse político. Agora, quando o anjo forte de Apocalipse desce, ele põe o pé sobre o quê? Político e religioso. Mombrana disse que é político e religioso. Para terminar com esses dois tempos. Quando ele termina com esses dois tempos, é porque não há mais tempo de oportunidade para a era. Mas não preocupa com isso não, porque isso aqui eu vou falar semana que vem bem esclarecido. Porque esse tempo político aqui, ó, começa no ano 500 de Nabucodonosor. Aí nós vamos ver o domínio da estátua, que está na cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e de barro. São os domínios. Pode ficar tranquilo que nós vamos trazer tudo semana que vem. Então aqui, ó, intercessão fez nas eras. Terminava as eras, faltava o último propósito da redenção. Ele pagou o preço por esses que estavam o nome, estava no livro. Tudo isso aqui, ó, esse plano aqui. Então está faltando esse. Ele agora tem vindo de sua obra, tem vindo. Primeiro selo. Até o intervalo ele era intercessor. Porque intervalo quer dizer final da era e princípio da abertura dos selos. No intervalo de intercessor para reclamador, ele diz, ele tem vindo de sua obra intercessória para reclamar seu próprio trono. O que é que ele vem e como ele vem para reclamar o seu próprio trono? Mombrana não diz que seria um homem para reclamar, teria que ser o próprio Deus. Para ser o próprio Deus, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Tem que ter sido Deus, porque ele diz que ele vem para reclamar, e o que reclama o povo, ou ajunta o povo, é a abertura dos selos. Essa, porque é só o mistério que ajunta esse povo eleito em um lugar. Sabe por quê? Hoje eu estava falando com o irmão Samuel. Livro de feiticeiro tem código para você poder saber ler ele. O livro sagrado qualquer um ia saber ler. O livro sagrado qualquer um ia pegar e folhear para lá e para cá. Não, é. Deus tem os seus planos para que não se misture espírito religioso com predestinado. Aí é que começa a ter a diferença. Então aqui, olha, ele vem para reclamar o seu próprio trono, seus súditos redimidos. Foi para fazer isso que ele saiu do trono. Então ele faz intercessão no trono, não é? No trono do seu pai. Então para ele reclamar, eu e você, ele fica no trono ou ele tem que sair do trono? Então as eras têm que ter terminado. Glória a Deus. Então ele não pode estar no trono. Nas eras ele não fez intercessão? E para reclamar nós? E a reclamação, não diz o profeta que é a abertura dos selos, é a abertura da palavra que chama o eleito. Amém. Porque na mensagem ao nascer do sol ele diz, é a palavra chamando a palavra. Amém. Glória a Deus. Aí, irmãos, não vai ser uma multidão, não. Nós vamos começar a entender exatamente o tempo de Jesus. Porque o profeta diz, como foi na primeira vinda, tem que ser na segunda vinda. Amém. Olha para você ver, irmão, como é que as coisas, basta um pouquinho de paciência e de entrega para que você possa entender quase algumas coisas que são óbvias. O profeta diz que a primeira Bíblia que ele escreveu foi o Zodíaco.
E ele viria de acordo com o que ele escreveu na primeira Bíblia. E como que começa o zodíaco? No signo. E como é que ele vem na primeira vinda? Pela Virgem. E como é que termina? Leão. E como é que ele veio? O que o ancião disse para João? Não, João, para de chorar. Olha o leão da tribo de Judá. Está tudo escrito. Basta. Mas tudo em segredo, irmão. É verdade. Não mais mistério, porque está tudo escritinho aqui, ó. Tudo abertinho. Basta alguém, como eu disse no culto passado, para te ajudar a montar o quebra-cabeça. E hoje você vai entender o porquê que ele desceu para reclamar. Então aqui, olha, no Calvário ele pagou o preço. Nas eras ele intercedeu. E na reclamação ele abriu A palavra. Vamos colocar os selos, porque todo mundo conhece como a abertura dos selos. É na abertura dos selos que ele ajunta o povo. Querem ver um parágrafo aqui que vai te ajudar? Amém. Dá uma nota aí, parágrafo 71. Hoje eu estou bem à vontade, hein? Amém. Ó, eu creio que através daqueles 7 trovões. Vamos fazer um quadro aqui para a gente entender, ó. Ele pagou o preço antes da primeira era. É isso? Que ele morreu no Calvário. Isso. Isaías disse que ele falaria a muitas nações, muitas línguas, então esses redimidos estariam espalhados pelo mundo inteiro. Verdade. E a trombeta é uma mensagem. Lembram que eu preguei sobre o jubileu na semana passada, que o sacerdote passava tocando a trombeta para proclamar liberdade. Proclamando liberdade, o que você poderia fazer escutando a voz da trombeta? Largar a sua ferramenta de escravo. E escravo, o profeta diz, escravo de uma religião. Verdade. Escravo de um sistema. É verdade. Para quê? Para que você possa dizer que você é livre pela palavra. Amém. Aí ele diz, através daqueles 7 trovões, será revelado nos últimos dias a fim de reunir a noiva para a fé de Rá. Então, irmão, se os 7 trovões, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. A coisa mais difícil que tem, deixa eu abrir aqui, é só para dar uma relaxada. Mais difícil que tem, porque a unção do momento é ensinar para amadurecer. A coisa mais difícil que tem. Eu ouvi um culto de ensinamento. De tanto sono que pode te dar. Porque é exatamente isso aí que o diabo usa para poder tirar sua atenção para captar. Não precisa ficar meio sem jeito. Não, foi 4 meses que eu vim ensinando a igreja como fazer. Mandei uns irmãos ficar em pé. Fica em pé, irmão. Mas não perca não, vai, até se acostumar. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós acostumamos muito com isso aqui, quer ver? Não vocês, nós. Estou colocando sempre nós, para mim não ofender ninguém. Quer ver aqui, olha? Nós acostumamos demais. Vou achar o parágrafo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Você pode produzir toda a classe de emoções, toda a classe de ismo, agitar, pular, ter sangue, fogo e fumo, tudo mais. Mas desde que aquela vida não esteja comparada com a palavra, e Deus completamente identificado naquela vida, então não precisa tentar. Você está fora. Mombrana diz, depois da restauração da palavra, viria a chuva temporã e serôdia. E qual é a chuva temporã e serôdia? Ensinamento. Ensinamento e amadurecimento. Amém. Glória a Deus. É aonde, sabe como que amadurece uma semente? Aonde o sol bate direto nela. Glória a Deus. Sabe o que a Mombrana diz que é o sol? Filho do O homem. filho do homem. Glória a Deus. Na mensagem ao nascer do sol. E há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz, o filho do homem é o sol que te amadurece. Amém. Por isso Jesus, quando chegou para a igreja, ele diz assim, quem dizeis ser o filho do homem?
O que as pessoas chamam de doutrina errada é o que mais aperta a gente para ir para o céu. Só que não tem paciência de esperar. Você sai, toda a mensagem você sai com um temor ainda mais forte no seu coração para viver uma vida vivida. Só que eu não preciso espancar você para pregar. Basta eu te ensinar quem é o Deus que está no seu coração, e o seu coração enche de temor para viver uma vida. Aleluia. Mas vocês serão beneficiados, vocês que ficaram. Amém. Espera e vocês verão. Amém. A hora que você ouvir algo ou ler algo, irmão Brando dizia, porque o caminho é estreito. Eu falei, não tem problema, mas me coube. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso é que vai causar nos corações de cada um de nós a cada dia. Amém. Então, olha aqui, ó. A fim de reunir a noiva para a fé de rapto. O quê? Os 7 trovões. Quando foi que os 7 trovões vieram? 1963. Quando foi que veio uma voz lá no Rio Ohio para Lombrana? Qual foi a data? 1933. 1933. Então de 33 até 63 não tinha fé de rapto. Verdade. O profeta disse que foi na abertura dos trovões que veio a fé de rapto para reunir o povo. Porque o povo, só o povo dele que ele tinha redimido. E aí ele reclamou só os dele, pela abertura da palavra, que era o mistério. Amém. Mistério não é para todo mundo, não. Mistério é só para a esposa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos entender isso aqui e isso aqui. A fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Por quê? Como que temos neste momento, primeiro selo, não tinha abrido nenhum ainda. Como que temos neste momento, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Verdade. Sabe por quê, irmão? Porque antes da abertura dos selos, o profeta também teve no seu ministério 3 etapas. primeira, foi Cura. cura. Vocês estão conseguindo me seguir, né? Amém. Segunda etapa do ministério dele, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Terceira etapa do seu ministério, Abertura. abertura dos selos. Agora, essa aqui, ela vai para onde no ser humano? Corpo. Corpo. Essa aqui? Pode falar. Espírito. E essa aqui? Da alma. E o que é que Deus está querendo arrancar daqui da terra? Corpo? Espírito não, ele está querendo arrancar a alma, aquela parte que veio dele. Por isso, irmão, que entender a abertura dos selos, pode estar uma multidão. Primeiro Deus faz uma limpa, depois é que ele abre o mistério para aquele que é dele. Amém. O profeta diz, nas minhas reuniões, na primeira etapa, era 40 mil. Depois Deus mudou meu ministério para discernimento de espírito, e as minhas reuniões vinham apenas 10 mil, e eu entrei em dificuldade, achando que Deus não estava mais comigo. Não, Deus estava limpando. Quando chegou a terceira etapa, ele disse, sabe quantos tinham? Alguém arrisca? 200. Não, só havia eu na ressurreição do peixinho. Glória a Deus. Porque a abertura da palavra é individual, irmão. Amém. Lembra que eu disse para vocês no primeiro culto, não olha para o seu vizinho, olha para você crer para a sua segurança. Amém. Não olha, se 10 mil virou à esquerda, eu falei, eu não paro aí. Eu falei, eu vou parar, eu vou ler, vou ouvir um pouco. Amém. Que ponto que você foi parar, hein, irmão? Aleluia. Que ponto que você foi estacionar o seu carro, hein? Amém. Deus agora tratando, quanto tempo você foi tratado só com o espírito e com o corpo? Foi o profeta que disse que a terceira etapa é para tratar com a alma. Amém. É agora que começa, lembra o que eu disse aqui? O que era novo nascimento?
A revelação, pessoal. Ah, então é agora que começa o culto com a alma. É na revelação, uai. Aí tudo começa a parecer diferente. Não, só está acrescentando, porque você veio até aqui, ó. Agora que Deus ia começar a limpar a alma. Amém. Deixar a alma livre da escravidão do pecado. Amém. E as pessoas pensando que escravidão do pecado é beber, fumar, prostituir. O malfeitor ou o credor mais forte que existe chama-se religião. Deixar de olhar para a palavra e olhar para um homem. Por isso eu faço questão de tudo que eu falo, trago um parágrafo para você. Amém. Para que você sinta segurança. Graças a Deus. Então aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, na abertura dos selos, ele fez a reclamação. Agora, se a abertura dos selos é a reclamação dos redimidos, esta mensagem, quem trouxe foi Cristo, que desceu para abrir os selos. Amém. Mas, lembra de Tessalonicenses capítulo 4? O mesmo Senhor descerá do céu. Ora, o alarido não diz o profeta que é a abertura dos selos? Amém. Então, na reclamação dos seus redimidos, ele inaugura a sua vida. Amém. Querem ver um negócio aqui, irmãos? Eu não ia mostrar agora, não, mas eu vou mostrar a si mesmo. Amém. Quer ver? Na festa das trombetas. Não, está aqui. Está aqui a festa das trombetas. Olha, você vai gostar demais disso aqui. Amém. Quer ver? Vocês estão entendendo? Olha, eu não importo. Se alguém levantar, quiser lavar o rosto, ficar em pé, dar um beliscão no irmão para não dormir. Isso tudo vale na hora de pegar a revelação, viu? Amém. Olha aqui, ó. Vou fazer uma pergunta para a igreja para nós nos interagirmos aqui. Já deu para clarear para você que não ficou nenhum selo sem revelar? Sinceramente. Amém. Viu que eu li na Almas que estão em prisão agora, o Mombrano dizendo, os 7 selos trouxeram todo o plano e o 7º tinha um mistério. Amém. Correto? Amém. Agora, você vai entender por que muitas pessoas não vê o 7º selo aberto. Por quê? Só quem vê o início, porque na primeira vinda, irmã, não sei se eu citei isso aqui no culto passado, na primeira vinda de Jesus, quando João Batista apontou ele na beira do Jordão, que todo mundo viu que aquele era o Cordeiro, fazia quanto tempo que ele estava na terra? 30 anos. 30 anos. Agora, seria diferente. Quando eles verem, como eles pensam, que o arrebatamento é apenas a aparição do corpo físico, já faz hora que você está sendo arrebatado. Glória a Deus. Não dá mais tempo. Sabe por quê? Olha para você ver, irmão, por que tudo fica confuso. Eu vou ler mais parágrafo aqui, ó. Aquele 7º selo, festa das trombetas, foi dos seus. Aquele 7º selo não tinha sido aberto ainda. (19 de julho de 64). Porque aqui ele está falando dos 200 milhões de demônios. 200 milhões de demônios aberto de Apocalipse 9, 13, foi debaixo do 6º selo. Quando Hitler soltou os 200 milhões de demônios, para ali se cumprir o 2º ai. Porque o primeiro na Primeira Guerra Mundial, o 2º ai na Segunda Guerra Mundial. Então ele estava contando isso aqui, aí ele disse, olha, aquele 7º selo ainda não tinha sido aberto, naquele tempo, 1944. Ainda não tinha sido aberto. Você sabe, esta é a sua vinda. Amém. Glória a Deus. Se não vê a vinda, nunca vai ver 7º selo aberto. Aí tem que esperar o profeta ressuscitar, ué. É verdade. E quando vê a vinda, já aconteceu há muito tempo, você já está sendo arrebatado a cada culto. Aleluia. Porque o mistério, quando você entende o mistério, não é para te deixar aqui não, ele vai te tirando desse corpo, o desejo desse corpo,
e vai te enfiando para dentro da palavra, e você vai sendo a palavra manifestada a cada dia. Glória a Deus. O sétimo selo é o quê? A vinda. O sétimo selo foi aberto. Amém. Então a vinda começou. Glória a Deus. Ela não terminou, mas ela começou. Glória a Deus. Vamos ler de novo aqui para ficar bem gravado, que a hora que alguém te falar, fala, não, agora não adianta mais não. Devia ter tentado me dobrar antes de eu escutar um negócio lá, agora não adianta mais não. Olha aqui, ó. Aquele sétimo selo, antes, em 1944, ainda não tinha sido aberto. Você sabe, esta é a sua vinda. Aleluia. Glória a Deus. Ora. Graças a Deus por isso. Agora, se o sétimo selo é a vinda, quem é que abriu o selo? Não foi Cristo? Amém. Então quem é o sétimo selo, gente? Cristo. Olha, Glória a Deus. Aleluia. ele é o sétimo selo. Por isso o Mombrana pega a mensagem do sétimo selo e diz assim, ele está aqui e nos falou apenas de 6 selos. Amém. Sabe por quê? Porque ele já tinha falado do sétimo, antes do primeiro. Alguém lembra? Deus escondido. E revelado em simplicidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Primeiro ele desce. Aleluia. Tinha os 6 selos, do primeiro ao sexto, foram acontecimentos na história. Mas o sétimo era o próprio na plataforma falando daquilo que era confusão para os pregadores, para as igrejas desde a primeira era. Verdade. Então aqui olha, ele vem, cumpre o ministério da redenção, o ministério tríplice, e começa com a abertura dos selos, sua vinda. Amém. Nessa vinda, que é o mistério tríplice, também tem a voz de arcanjo, que nós vamos aprender mais para frente, que você vai ver que coisa tremenda que é, e trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus, Mombrana diz, na mensagem Festa das Trombetas, ele diz, é um convite para as bodas. Amém. Glória a Deus. Você, irmão, você está noivo. Mas quando é que você pode convidar alguém para a festa das bodas? Ah, depois que você casa. Então, quando ele chegar a convidar na trombeta de Deus para as bodas, ele já casou com uma esposa aqui faz hora. E ele casa por onde? Pelos mistérios, pela revelação. E aqui, ó, na trombeta de Deus, é que ele aparecerá num corpo físico. Aí todo mundo, eu também vou na festa. Eu falei, que festa? Tá lá, o que eu convidei tá lá, tudo preparadinho, ué. Aleluia. É aqui que ele faz. É aqui que ele te convida, começa a te convidar para a festa. É você que aguenta, fala, eu vou esperar e vou ver que convite é esse. Olha, é pro casamento, irmão. É o que você esperou durante toda a sua vida. De ouvir como nós ouvimos muitas vezes. Não existe casamento com a igreja aqui, Deus lá. Não existe. Aí daqui a 5 minutos ele fala, sabe por quê, irmão? Você tem que cuidar da sua vida porque você está grávido do Espírito Santo. Fala, mas onde é que você arrumou esse filho? Então vocês estão agarrando aí nessa esquina. Porque grávida de Jesus Cristo sem casar? Eles mesmos entram em contradição porque não tem base. Não foi isso que o profeta pregou. Ele pregou casamento, porque ele pregou a união invisível da noiva. Amém. Você está ou não unindo com ele? Amém. Irmão, a nuvem, Mombrana disse que é a era da cabeça. Na mensagem Provando Sua Palavra, parágrafo 236, o profeta diz assim, o cabeça desceu para unir com o corpo. Glória a O Deus. casamento da igreja Aleluia. e Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É tudo muito maravilhoso quando o seu coração está aberto. Graças a Deus. Então aqui, ó, vou dar um presente para o irmão aqui, quer ver? Deixa eu dar um presentinho aqui. Aqui, irmão, vou te dar um presente, tá? Você segura aí que eu vou precisar desse presente seu daqui a pouquinho, hein? Segura aqui. Aqui, ó, irmão, segura esse aí. Tá? Segura aí, pode até guardar na Bíblia para não sumir. Daqui a pouco eu vou precisar dele, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos ir para o básico. O básico para nós entendermos o porquê desse mistério aqui, que o profeta diz, que é a confusão de todas as coisas.
Vamos lá. Qual que é a escritura que você conhece que foi prometida de profeta ser enviado para você? Deixa eu apagar um bocado de rabisco aqui, né? Para me escrever mais. Nem sei se você está entendendo a minha letra, mas vamos embora, vamos ir mesmo. Dá para ir, dá? Vamos lá. Qual que é a escritura prometida para os nossos dias? Porque Deus disse assim, olha, Ele não revelará coisa... Posso apagar aqui já, né? Ele não revelará coisa alguma, Amós 3,7, sem anunciar aos seus servos, os profetas. Então é impossível alguém chegar a Deus sem profeta. Verdade. Qual que é a escritura que Deus deixou para nós, para os nossos dias, para enviar profeta? Ó, beleza, na ponta da língua. Malaquias 4, vamos falar o versículo aí? 5 e 6. O que mais? Malaquias 10, 7. Não. Apocalipse 17. Não. O Apocalipse 17, eu estou fazendo a pergunta para eu explicar. É Lucas 17. Lucas 17. Esse profeta aqui era qual? Elias. Nome do ministério? Elias. Esse aqui. Então tá. Mombrana diz, ou toda a palavra, ou eu estou fora. Vocês conhecem ou não uma escritura que prometia a manifestação do Filho do Homem nos nossos dias? Sim. Conhecem? Conhecem ou não? Não conhecem, nós vamos falar sobre ela. Conhecem? Por quê? Ministério de Elias. Qual seria o ministério dele? Fazer o quê? Não. Restaurar. Abra sua Bíblia em São Mateus. Restaurar. São Mateus, capítulo 17. São Mateus, capítulo 17. Hoje nós vamos caminhar tranquilo, ó. Estou tão tranquilo que a gravação eu vou até levar para minha igreja para ajudar eles lá também. São Mateus, capítulo 17. Todos acharam? Amém. Ó, os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus lhe respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como nós estamos já numa igreja madura, não precisamos falar do resto da escritura sobre Elias, já veio, que nós sabemos que é João Batista. Então, o Elias viria para restaurar. E nós já ouvimos várias vezes o que é restauração. O que é restauração? O que é restauração? Isso. Trazer de volta ao estado original. Agora, esse Elias trouxe o que de volta ao estado original? Palavra. A palavra. Quando foi? Amém. Não era o batismo que eles não batizavam mais em nome de Jesus? Não era a Santa Ceia que não tomavam mais com vinho e com asmo? Não era 1 Coríntios 14, 33 que as mulheres pregavam no púlpito e ele mostrou pela escritura que não deve mulher pregar na igreja? Amém. Não era a maneira e o pudor das mulheres vestirem? Então ele não trouxe, ele restaurou o que já tinha sido construído. Verdade.
Imagina se eu falar para vocês assim: vamos restaurar essa mesa aqui, gente? Quer restaurar essa mesa comigo não, gente? Uai, vou restaurar o que não tem? Não existe. Então quando Jesus disse, ele virá. Por quê? Porque Jesus, por ser Deus, sabia que ele morreria, iria interceder nas eras, e os cavaleiros de Apocalipse 6, os animais destruidores, comeriam a árvore. Na mensagem de restauração da árvore noiva, Mambrana diz que eles comeram até chegar no toco. Acabaram com tudo que a árvore tinha. O gafanhoto, a lagarta, o pulgão e a locusta. Não sei se é nessa ordem. Todos comeram tudo. O primeiro comeu o fruto da árvore. O segundo, o cavaleiro do cavalo branco, comeu o fruto. Porque Jesus disse que era pelo fruto que ele conheceria. Falou, eu cabo com fruto. E aí dava me misturar no meio de todo mundo, que aí a igreja vai ficar um negócio. Meu Deus do céu, tem? Aí o segundo cavaleiro, ele veio e era o gafanhoto, ele comeu as folhas. Companheirismo. É verdade. O terceiro, a lagarta, comeu a casca. E o Mambrana disse que casca é religião. A casca da árvore. A proteção da palavra. E se você for no livro de Esther, o Hegai é quem era o guarda das mulheres. Sabe quem era o Hegai? O filho do homem. Glória a Deus. E eles estão tentando comer o filho do homem, a mensagem do filho do homem que protege a árvore. E o quarto cavaleiro, isso ele cada um tomou o nome. O primeiro foi o cavaleiro branco, foi chamado de Nicolaíta. O cavaleiro do cavalo vermelho foi chamado de Balaamismo. E o cavaleiro do cavalo amarelo, que era o que comeu a casca, preto, foi chamado de Jezabelismo. Casamento, diz o profeta, com o Estado e a igreja. E por último, sabia que o cavalo não é o amarelo, ele é cinza, baio. Porque é a mistura das três cores para dar um. Por isso ele chama de denominacionalismo. As três unções se misturaram para formar o denominacionalismo, que é chamado morte, o quarto cavaleiro. Aí o que o ministério de Elias vem fazer? Restaurar a árvore. Glória a Deus. Mas até onde, irmã? A gente já leu aí falando que o Elias ia reclamar, chamar nós, ia juntar nós. Até agora, esse ministério de Elias fez o que pelo indivíduo? Nada. A senhora já viu? O ministério de Elias fazendo alguma coisa no ministério dele para você? A Bíblia diz que ele veio restaurar a palavra. Amém. E o que acontece? Nossas igrejas só estavam com Malaquias 4. É verdade. Malaquias 4 é para restaurar a palavra, trazer o batismo de volta, a Santa Ceia. Está aí eu. Como é que fica a minha redenção? Ué, não foi Elias que morreu na cruz por mim, ué. Quem morreu na cruz por mim foi o Filho do Homem. Amém. Ele é que pagou o preço. Não foi Elias que fez intercessão nas eras, foi o Filho do Homem. Aí na hora de me reclamar é o Elias que vem? Não, tem que ser o mesmo. O Senhor descerá do céu para reclamar a minha alma. Não disse o profeta, os súditos redimidos? Amém. Então o que o ministério de Elias faz? Restauração da palavra. Amém. Restauração da palavra. Aí na voz. Quem conhece a escritura? Na voz do Senhor. Apocalipse 17. Malaquias capítulo 4. Não era o sétimo anjo? Correto? Se eu estiver indo depressa, vocês falam para ir devagar. Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Não era o sétimo anjo? Amém. Aí Apocalipse 17
só diz que na voz do sétimo anjo Amém. é que entraria. Lucas 17:30. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Lucas 17:30, quando o mundo tivesse como Sodoma e Gomorra, o Filho do Homem se manifestaria outra vez. Amém. E não foi ele que desceu para abrir os selos, só que foi na voz do sétimo anjo, mas já era Cristo reclamando você na abertura da palavra. Graças a Deus. Malaquias restaura e Lucas 17:30 reclama você. Aleluia. É pelos mistérios. Porque, se possível fosse, enganaria. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta aqui, quer ver? Como o pastor deu liberdade para a gente ter um culto doméstico, não que eu queira ser pastor de vocês, é só mesmo a liberdade de conversar. Amém. Se possível fosse, enganaria os escolhidos. Verdade. Quem é enganado aqui com o evangelho do R.R. Soares? Levanta a mão. E do Valdomiro. E de uma pregação que só quer te dar uma parte da palavra. Se prometeu Lucas 17:30, eu deixei de saber. Eu quero que me mostre então onde é que ele está. Porque foi prometido para mim. Ou o arrebatamento vai acontecer e eu não vou conhecer a manifestação que foi prometida para mim, não. Quando o irmão Brana diz que quando estivesse os três grupos, o Deus em carne, que é filho do homem, quando Sodoma e Gomorra tinha 2 anjos para pregar mensagens que só esvazia, mas que não preenche, o grupo de Abraão tinha o filho do homem discernindo o pensamento de coração. Eu quero saber da outra parte. Porque se me der uma parte só, irmã, quer que eu mostre para vocês o irmão Brana falando que não funciona? O bom mais gostoso é que o profeta falou tudo. Graças a Deus. Não deixou nada para homem nenhum falar. Graças a Deus. Quer ver? Eles fizeram isso porque não souberam quem ele era. Quem Jesus era na terra. Filho do homem. Era ou não era? Não foi a escritura que disse? Amém. Como a serpente foi levantada no deserto, o filho do homem será levantado no madeiro. Amém. Aleluia. Eles fizeram isso e o que eles fizeram? Crucificaram. Foi ou não foi? Amém. Crucificaram porque não souberam quem ele era. Por que alguém está falando para você que é falso? Porque não sabe quem é o filho do homem. Verdade. Olha aqui, ó. Eles fizeram isso porque não souberam quem ele era. Eles não souberam que a vindicação da palavra, a palavra de Deus, não estava de pé ali naquele dia. Agora, foi num dia. E aquilo estava correto, foi num dia. Eles tinham esta parte, mas não tomaram a outra parte. É verdade. O nosso quebra-cabeça, tem que ser 2 manifestações de profeta. De Elias e a do Filho do Homem. E alguém está querendo me levar para a terra prometida? Só que o ministério de Elias que restaurou a palavra, irmão. Aí restaurou a palavra, eu não conheço o Filho do Homem, eu nunca vou ter os mistérios, porque é ele que é na voz do sétimo anjo que eu conheceria os mistérios. Amém, Jesus. Aí eu fico com batismo, com Santa Ceia, com lava-pés, Mistérios. e pegando os denominacionais de... Olha aqui, ó. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora. E para quem é que Jesus... Qual foi a pergunta que Jesus fez para a igreja dele? Quem disse? Ser o filho do homem. Não tinha o Elias no dia dele também? Por que ele não perguntou, irmão? Aqui. Quem vocês dizem então? Quero saber como é que você sabe. Quem foi João Batista? Não. Ele perguntou quem dizem ser o filho do homem. E você pode ler no capítulo 16 de São Mateus, que você vai encontrar por que ele fez aquela pergunta. Porque no capítulo anterior, ele tinha acabado de conversar com os fariseus sobre fermento, e os discípulos dele não viu. Achou que ele estava falando de fermento de pão natural. E ele ficou meio assim,
Quando ele passou para o outro lado, que só estava a igreja, ele falou, gente, eu acho que a minha igreja está meio sem visão, mano, porque eu falei de fermento de religião. Eles estão achando, estão preocupados porque não carregaram pão. Depois vocês lêem lá para vocês verem. Aí ele parou e falou, aqui, quem os homens estão falando que eu sou? Falando isso. E vós? Aleluia. E vós? Porque ele ficou na dúvida. Ele falou, agora nem minha igreja vai saber quem é o Filho do Homem. Quer ver, irmão, o tanto que nós precisamos saber quem é o Filho do Homem? Amém. Ele não disse que da mesma maneira que ele manifestou na primeira vinda, ele manifestaria na segunda? Amém. Na primeira ele não perguntou à igreja quem era o Filho do Homem? Quer ver ele perguntar agora também? Você vai ver ele perguntando para você. Você crê no profeta, não crê? Amém. Ah, então eu acho que ele perguntou, foi para você mesmo? Vai, mas cadê a minha mensagem? Só um minutinho que eu vou achar aqui, tá? Com a atração sobre a montanha. Tá aqui. Olha aqui. O início da segunda vinda, então, nós já descobrimos que é o sétimo selo. E ele deixou o sinal do Filho do Homem no céu. Lembra qual é o sinal? É o que dá a confusão toda. É a nuvem. Verdade. Aí o profeta diz assim, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? E aí? Não era o Filho do Homem voltando outra vez? Aleluia. Você sabe o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Amém. Será que eu sei? Nem sabia que existia um Monte Pôr do Sol? Eu sabia disso. Ué, pois é, quem dizia ser o Filho do Homem? Porque o que desceu no Monte Pôr do Sol foi o Filho do Homem. É verdade. Amém. 28 de fevereiro de 1963, quando ele desce para abrir a palavra. Glória. Era ele outra vez e a igreja da mensagem não sabe. A igreja da mensagem não sabe o que está acontecendo. E aqueles que não querem saber, irmão, o profeta diz, estão sendo condenados por causa disso. Porque eles não querem ouvir. Não querem ter entendimento de Deus. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Precisa mais claro que isso? É a mesma coisa que estão fazendo agora. Eles têm uma igreja, eles creem que Jesus Cristo, creem em Jesus Cristo e dizem que o fazem e coisas, mas negam a hora que estamos vivendo. Então vamos explicar a hora que estamos vivendo. A palavra já foi restaurada? Já. Você conhece tudo sobre restaurar a palavra, não conhece? Você sabe como é que é o batismo, a Santa Ceia, tudo foi restaurado. Ó, a hora que nós estamos vivendo, então, é de palavra restaurada? Ou de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que o sétimo anjo, na voz do sétimo anjo, seria conhecido segredo? Amém. Olha aqui, quer ver, irmãos? Deixa eu explicar para vocês um negócio aqui. Na voz do sétimo anjo, o segredo de Deus seria revelado. Não é isso que está escrito? Amém. Correto. É isso que está escrito. Alguém crê que o profeta vai voltar aqui para falar alguma coisa para nós? Não. O profeta está na outra dimensão esperando pela nossa perfeição. Amém. Verdade. O segredo de Deus, então, nós temos que aceitar que foi Revelado. revelado. Amém. Qual era o segredo que Jesus mais falou dele? Segunda vinda. Foi ou não foi? Amém. Não foi a segunda vinda? Amém. E você, ele diz assim, Deus não vai ocultar nada da sua noiva.
Graças a Deus. Amém, Jesus. O profeta repete assim, ele disse que ninguém saberia o dia nem a hora, mas ele não falou nada de mês, semana e ano. Por isso ele falou 28 de fevereiro de 63, quando a vinda começou, o arrebatamento começou. Amém. E muitas pessoas estão esperando. Eu vou ler aqui, irmão, para não falar. Amém. Para ficar tranquilo. Está nesse parágrafo aqui, quer ver aqui, ó. O homem sempre volta ao velho provérbio novamente. O homem sempre louva a Deus, olhando para o que ele faria. O que eles estão falando aqui? Vai acontecer ainda? É verdade. Está vindo. Olhando para o que ele faria ou o que fará, e ignorando o que ele está fazendo, e sendo condenado por isso. Misericórdia. Hoje é o momento de Lucas 17:30, onde os segredos de Deus são conhecidos. O que Deus em carne fez com Abraão, irmã? Revelou o segredo. Não foi? Com Sara atrás dele, revelando segredo de coração. Era a manifestação de Deus em carne. Amém. Olha aqui, ó. Ignorando o que está fazendo e sendo condenado por isso, estão vendo? Eles pensam, Deus é maravilhoso. Quão grande Ele é. O que vai fazer? Ele virá. E haverá um rapto. Algum dia iremos ao lar. E negando os próprios sinais e maravilhas, exatamente aqui no tempo em que as Escrituras dizem que Ele estará fazendo isso. Perdem de ver a coisa toda. Opa, coisa toda. Isso aqui é a coisa toda? A coisa toda é isso aqui, ó. Aleluia. É as duas manifestações de profetas para nós hoje. Amém. Malaquias somente não é a coisa toda, não. Tem que ter a manifestação do Filho do Homem, que é a abertura da palavra. Amém. Aí ele cita, se o cego guia o cego, Jesus disse, todos eles cairão no buraco. Simplesmente roguemos a Deus para abrir nossos olhos nesses últimos dias. Amém. Agora, o mesmo, presta bem atenção, irmãos, eu já estou quase terminando. O mesmo, eles fazem o mesmo hoje. Não é que eu repeti não, está escrito aqui. Eles negam e crucificam o mesmo Deus hoje, por não conhecê-lo. É falso. Calma, você nem conhece o Filho do Homem, mas você vai falando que é falso. O mesmo por não conhecê-lo, falando duas vezes aqui, né? Eu que estou repetindo, não. E fazendo e negando as coisas que estão fazendo hoje, eles não crucificam a Cristo de novo, exatamente, literal, mas eles têm blasfemado o Espírito Santo. Misericórdia, Senhor. Recordem, isso não pode, por meio algum, nenhuma misericórdia. Quando você blasfema e chama o Espírito de Deus, a palavra de Deus, que está sendo vindicada pelo Espírito, a palavra diz assim, e o Espírito a está vindicando e você a chama de uma coisa impura, você tem atravessado a linha entre a misericórdia e o juízo. E nunca pode ser perdoado por isso. Esta é a razão porque eu acuso esta geração de culpada, de estar crucificando, blasfemando o Filho de Deus manifestado como foi prometido por todos os profetas e Cristo. Ele mesmo que estaria nos últimos dias. Amém. Ele mesmo, quem era Cristo? Filho do homem. Ele mesmo, Filho do Homem, outra vez, abrindo a palavra. Amém. Se falar que é impuro, não tem como voltar atrás. Foi eu que disse? Não. Não. Viu o que você fez de ouvir? Espera. Amém. Vamos ouvir. Amém. Vamos ouvir primeiro. Amém. Não corta o coração da gente quando a gente lembra quem saiu. Porque somos eleitos e temos misericórdia por eles. Deus é minha testemunha, irmãos.
Quando eu li isso, porque foi na semana passada que eu ia ler isso, falei, Deus, eu gostaria mesmo que eu estivesse pregando não fosse verdade, para que aquelas pessoas pudessem ter misericórdia. Mas o profeta falou, ninguém está acima do profeta. É verdade. Não foi eu quem disse, irmãos. Saíram ou não saíram antes de conhecê-lo? É verdade. Eu prego uma mensagem relaxada ou uma mensagem com muito mais temor para viver uma vida cristã? Amém. Um irmão um dia levantou lá na igreja, o irmão Samuel estava lá, e disse, senhor pastor, se não mudar com essa luz, é melhor pedir para morrer, porque não tem outra não. Falei, tem não, irmão. Graças a Deus. Falei, o que esta mensagem faz, irmã, não faz, é fabricar crente. Graças a Deus. Ou é eleito ou não é eleito. Porque Deus vai manifestando através daqueles que querem a palavra dele. Obrigado, Jesus. Agora, vocês entenderam? Malaquias, esse ministério de Elias estava sobre qual homem? William Branham. E o filho do homem usaria a voz de qual homem? William Branham. O sétimo anjo não era o William Branham? Amém. Era ou não era? Amém. Sétimo selo, está aqui. Olha para a senhora ver, irmã. Talvez sétimo selo. Ministério de Elias findando. A abertura do selo já não era a palavra aberta? Amém. O sétimo selo não era a vinda? Então as mensagens pregadas na abertura dos selos, porque o sétimo selo, por ser Cristo, ele foi repartido em quebra-cabeça. O profeta pregou, está aqui quem é maior do que Salomão. Aí ele abriu um pedacinho. Teve um dia que ele chegou e disse assim, quem é este? Este, tempo presente, Melquisedeque. Aleluia. Há um homem aqui que pode acender a luz. Amém. Glória a Deus. O sétimo selo foi sendo desvelado para a igreja. O poderoso Deus desvelado perante nós. Amém. Talvez seja a hora. Pode ser a hora agora. Que esta grande pessoa que estamos esperando que entre em cena, possa entrar em cena. Então primeiro vamos ver quem é essa pessoa. Exposição das Eras, na página 7. Agora, todas essas expressões, aquele que é, aquele que era, que há de vir, fiel testemunha, primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quem que era essa pessoa agora que ia entrar em cena? Ah lá, Jesus Cristo mesmo, Filho do Homem, agora ia começar a abrir a palavra, trazendo segredos para vocês. Ele disse que entra em cena, talvez, este ministério. Ele era o sétimo anjo, não era? Amém. E qual era o ministério dele? Malaquias. Voltar à base original. Talvez este ministério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra original tenha feito o alicerce. Aleluia. E se tem feito, restaurado toda a palavra, e se tem feito, eu lhe estarei lhe deixando. O William Branham é o ministério de Malaquias. O ministério. O ministério já tinha restaurado tudo, porque enquanto o Filho do Homem precisasse de abrir a palavra, usaria a voz dele, mas não restauraria mais nada. Ó, eu lhe estarei deixando para sempre. Nunca mais ministério de restauração. É verdade. Já tinha sido restaurado. Glória a Deus. A árvore noiva já tinha sido restaurada. Quem é que tira batismo em nome de Jesus do seu coração? Quem é que tira a Santa Ceia do seu coração? A maneira de você vestir? Não, para que mais ficar falando nisso? Agora é hora de Lucas 17:30, segredo, intimidade,
A hora que Ele te restaura, aí Ele coloca a semente dentro de você. E a semente é a revelação da palavra. Aleluia. Tenha feito o alicerce. Se tem feito, eu lhe estareis deixando para sempre. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Meu Deus do céu! Glória a Deus. Porque Ele disse que Deus não trabalha com dois grandes profetas ao mesmo tempo. Verdade. Calma que você vai entender um negócio aí. Dois de nós aqui ao mesmo tempo. Se houver, Ele crescerá e eu diminuirei. Quem é que disse isso? João Batista. Ah, Ele disse como João Batista. Olha aqui, ó, teria que ser na sua segunda vinda. Quando João viu o Filho do Homem, que chegou a hora do Filho do Homem entrar em cena, ele disse assim: não vai ter dois de nós aqui não. Eu vou diminuir e o Filho do Homem vai crescer. Aleluia. E quando João disse aquilo, Deus o levou ao monte da transfiguração e apareceu Moisés e Elias. Moisés da lei, que era o que os judeus tinham na mão. A voz veio de dentro de uma nuvem luminosa e disse assim: não mais Moisés, a ele ouvi. Amém. É o Filho do Homem é que fala hoje nos nossos corações, irmão. Aleluia. Agora recorde, o sétimo anjo, olha aqui, ó. O sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Amém. É lógico, porque o sétimo ser era Cristo, tinha que usar a voz dele. Ele tinha que estar sobre a terra mesmo. Aleluia. Estará na terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava preparando sua mensagem quando veio o Messias, João sabia que veria porque ele lhe tocava introduzi-lo. Ai, o que esse Elias falou aqui, irmão? Agora eu vou estar deixando vocês. Mas o Filho do Homem vai crescer. Amém. O ministério da restauração acabou. Deus. E sabemos pelas Escrituras em Malaquias capítulo 4. Opa, trouxe para os nossos dias. Glória a Deus. Porque João não era Malaquias capítulo 4, não. Era Malaquias capítulo 3. Verdade. Que deve haver um semelhante a João. E Aleluia. quando o Filho do Homem se manifestasse, falasse a mesma coisa, que eu diminua e ele cresça. Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Ó, um Elias, o qual pode chegar à palavra. Aleluia. O Filho do Homem tem que descer dele. A diferença é que no tempo de Jesus era um Deus, numa carne humana, no Filho do Homem, e o mesmo Deus, no profeta Elias do lado. Só que nos nossos dias, o mesmo homem teria os dois ministérios. Glória a Deus. Ah, mas como que pode ser isso? Vamos dar uma viajadinha de 2 minutos? Amém. Você lembra da história de Ruth? Do livro de Ruth? Lembra que Noemi saiu de Jerusalém porque ficou com dificuldade, foi caçar comida onde é que não devia? Verdade. Arrumar salão fora, onde é a palavra de Deus? Aí passou fome, teve que voltar. Glória a Deus. Porque Deus só trabalha com um membro, irmão. Um membro, escuta, irmão, que eu vou te falar. Se algum dia você pensar em sair de debaixo do ministério que Deus te criou, que Deus te gerou, pensa bem, que Deus não leva alimento para você fora do ministério. Sabiam disso? Vocês verão pessoas, se forem eleitos, morrendo de fome, porque só através do Pai que Deus conduziu que Ele traz alimento. Deus não leva marmita para os outros. Deus não faz isso. Ele tem um lugar onde Ele cuida das ovelhas. Amém. Ah, deixa eu voltar aqui então. Noemi teve que voltar. Quando ela voltou, irmão, para a sua terra, voltou para a palavra. Glória a Deus. Ela tinha perdido tudo, perdido marido, perdido filho, e voltou com uma nora. Porque a outra, que era a parte preta das eras, beijou a palavra e... Voltou. Quem é que beijou a palavra e voltou? Judas. Lembra do Judas? Aquele beijinho frio. Aquelas palavras: não, Senhor, eu estou nas campanhas com o Senhor. Se tem uma coisa que eu não quero é dividir sua igreja. É? Seu beijo frio.
Orfa voltou e ela voltou, Noemi e Ruth. Quando chegou na terra, lá na terra que ela tinha saído, é que estava o parente redentor. Amém, Jesus. E o parente redentor, chamado Boaz, estou dando uma expandida rápida assim, só para nós entendermos, o mesmo homem com dois ministérios. Noemi era esposa de Elimeleque. Ruth era uma idólatra, uma gentia, que tinha vindo com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Só que Boaz cresceu os olhos em Ruth. Perguntou pelo... Um dia nós vamos entrar aqui. O chefe dos cefeiros. É o chefe dos cefeiros, o sétimo, é que prepara a noiva, que fala para o Boaz quem é a noiva daquele dia. Aleluia. Aí o filho do homem, por isso que você vê no ministério de Malaquias 4, irmão Brana falando várias coisas para você não ir para a denominação. Porque Boaz tinha dito assim, fala com ela para não ir colher em outro campo. Não, que vai chegar o momento da redenção, eu vou redimir ela. Amém. Aí Boaz pegou e falou assim, mas quem é a moça? Veio com a palavra. Falou, você está brincando? Aleluia. Você está brincando. A palavra trouxe isso aí, trouxe. Glória a Deus. Mas ele não podia casar com ela sem antes o quê? Restaurar. Restaurar Noemi. Aleluia. Ele não podia vir o filho do homem para casar conosco sem restaurar a palavra primeiro. Amém. Quando ele restaurou a palavra, ele desceu e falou, agora eu quero casar. Glória a Deus. Aleluia. E não foi no parente redentor, na mensagem parente redentor, que o irmão Brando diz, Cristo é o nosso Boaz. Então ele faz a mesma coisa. Ele restaurou Noemi, mas ele casou com Ruth. Aleluia. Ele restaurou a palavra, mas casamento é na abertura dos selos com a igreja. Amém. Então aqui ó, capítulo 4, deve haver um semelhante a João, um Elias a qual pode chegar a palavra de Deus. Ele deve revelar por meio do Espírito Santo os mistérios de Deus e restaurar a fé outra vez dos filhos aos pais. Então irmão, o que restaura a fé dos filhos aos pais? Abertura do Os céu. mistérios. Aleluia. Por isso que o diabo vai ficar babando para te tirar os mistérios, irmão. Às vezes eu não estou aqui combatendo ninguém não, misericórdia. Eu vou contar uma história para vocês aqui que vai ajudar vocês. Já estou terminando. Houve um... Papelzinho. Ah, sim, obrigado. É que eu vou precisar desse papel aí. Houve um homem que... Havia um muro mais ou menos da largura dessa igreja aqui assim. Grande o muro. Aí, é só uma história para entender quadros, né? E aí o Espírito Santo ficava falando para aquela alma que estava lá em cima. Falou, meu filho, desce daí. Desce daí porque eu tenho redenção para você. Tenho cura. Eu vou cuidar de você. Desce daí para me cuidar de você. E todo dia, toda hora, chamando. A pessoa olhava assim, vou pensar, não vou ver, vou pensar. E ele naquela insistência, até que teve um dia que o Espírito Santo desistiu, falou, não gente, passou do outro lado do muro e falou para Satanás assim, aqui, você não vai brigar comigo por causa dele não? E o Satanás já havia dito para os outros demônios, falou, nem olha para ele, viu? Finge que nem está vendo ele lá em cima do muro, pode deixar, pode continuar o pagode, pode continuar a festança, não briga não. Aí chegou e falou, você não vai brigar comigo por causa dele? Não, só eu estou insistindo com ele. Ele falou, para quê? O muro é meu? Pessoas que estão em cima do muro. Eu estou pensando, sabe? Já viu escrito, irmãos? É só para descontrair, mas eu quero ler um negócio aqui para vocês. Eu não falo nada do que... Eu já falei isso para vocês. Eu não falo nada do que eu nunca li. Para palavras do profeta, quer ver? Olha aqui. Os incrédulos não podem crer nisso. Ele estava falando sobre o sétimo selo. Agora, se qualquer pessoa desejar discutir a respeito da semente da serpente e coisas, e você tenta lhes mostrar, eles não dão ouvido àquilo. Simplesmente vão embora. Deixe-os para lá.
Veja, Deus não discute, nem tampouco seus filhos. A mesma coisa bem aqui na igreja gentia agora. É um grupo eleito. Você não pode puxá-los para aquele tipo de coisa. Eles não creem naquilo. Não, Senhor. Quando a luz, uma vez os atinge, aquilo fica imediatamente determinado. Graças a Deus. Tira a dúvida. Amém. E eles veem isto acontecer. Então, veem isto vindicado. Mas agora olha aqui. Os incrédulos, eles olham aqui na Bíblia, veem aquela palavra, simplesmente indo. Está escrito na nossa Bíblia, só na nossa Bíblia, ou em toda a Bíblia, que teria que haver uma manifestação do Filho do Homem outra vez. Toda a Bíblia, então todos estão vendo escrito. Indo bem, você pode simplesmente parar de desperdiçar o tempo com eles. Porque eles creem naquilo. Isto é tudo. Isto é tudo. Se alguém tentar te convencer de alguma coisa que você já viu na palavra, falou, irmão, não estou com tempo não. Não estou com tempo não. O profeta disse que não é para eu discutir esse tipo de assunto. Eu creio para a minha segurança. Tudo que eu ouvi foi o profeta que disse. Agora, eu estou podendo entender o que o profeta disse. Isso está causando em mim insegurança. Glória a Deus. Mas você vai para o inferno. Fulano, não está achando não. Eu estou vendo o que está sendo mostrado. Então, nós precisamos ou não precisamos da coisa toda? Amém. O profeta não disse que eles têm uma parte da coisa só, por isso há todo o tumulto? Não é? Agora, quer ver? Me dá esse caderno, o caderno é maior. Quer ver o que é a coisa toda? Para quem que eu dei o papel? Para o senhor, né? Irmão, acha seu papel aqui. Acha seu papel, você está com uma parte só? Vê se acha o seu, irmão. Vai tentando aí. Tem que encaixar certinho para ficar na sua mão. Engajou? Então o seu está aí, irmão. Cadê o da irmã? Quem é a irmã? Vamos ver se é esse que sobrou aqui. Irmã, pega e vê se é esse. Engajou, irmã? É esse, né? Então a senhora tem Malaquias 4 e Lucas 17:30. As duas partes, irmã. E eles querendo fazer a senhora ficar só com Malaquias 4. E o Brano não falou do papel do chinês? Que ele rasgava, entregava um para o cliente e ficava com outro. Como é que ele sabia que era a segunda parte? Quando encaixava. E querem falar para mim que eu tenho que ficar só com Malaquias? Sempre tem duas escrituras prometidas para o meu dia? Não. Se tem Lucas 17:30, tem que encaixar. Encaixou nas escrituras que eu expliquei para você? Aí você tem toda a palavra. Falei que eu ia precisar do meu papelzinho? Pode me dar, meu querido. Viu? O senhor já tem cachorro? Encaixou. E sabe o que acontece quando encaixa, irmã? A senhora dá um sorriso. Porque você encontrou a peça que faltava. Aleluia. Não tem hora que a revelação faz você rir? Amém. Porque João, quando ele viu, o que ele fez? Chorou. Eu não mostrei semana passada que ele chorou de alegria? Amém. Ele encaixou. Aí alguém vai falar para você, não precisa desse outro papel, não. Fala, não precisa, pois está encaixando. Amém. O Brano disse que é toda a palavra, não é parte dela, e prometeu para mim. Malaquias 4 e Lucas 17:30, como é que você vai falar comigo que não tem que vir? É verdade. Mas agora, para eu terminar, viu, pastor? Eu faço esforço, irmão, para eu terminar assim 9 e pouco, lá na igreja a gente termina 10 horas. Quer ver, irmãos? Deixa eu ver onde é que é o parágrafo que eu ia ler para vocês aqui. Deu uma fugida aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Ah, eu acho que eu não vou encontrar não. Queria ler um parágrafo aqui, isso.
Mas é as duas partes que nós necessitamos. Com uma parte só, jamais nós podemos chegar a algum lugar. Não estou lembrando, não é para ler. Amém? Vamos ficar de pé. Você está entendendo? Posso fazer uma pergunta? Eu prometo para vocês que eu tiro ela da gravação. Posso fazer uma pergunta para a igreja? Amém. Vocês ainda estão com medo de mim? Hã? Eu ainda sou um elemento suspeito para vocês? Não. A única coisa que eu quero é ajudar vocês. Amém. Graças a Deus. E tenho no meu coração, e quando o pastor precisar, eu quero estar disponível para ajudar. Mas o meu desejo é ver vocês caminhando com Ele. Amém. Eu vou voltar para a minha igreja e ficar quieto com o meu povo. É isso que eu quero. Sabe, porque só se Deus, irmão, descer de uma maneira muito tremenda e tocar o meu coração, mas para nenhum pastor mais eu falo, eu prego. Eles não querem saber disso. Eles não querem, eles pouco importam com isso, sabe? Eles querem combater a gente, eles não querem dar ouvido ao que o Espírito Santo quer ensinar. Então, não precisa ter medo de mim não, viu? Eu só quero ser um companheiro de vocês para ajudar nessas horas. Nós, faz algum tempo, mais ou menos uns 5 anos, que eu venho lendo e venho estudando para eu entender a coisa da maneira correta, porque houve muitos que saíram da maneira errada. Pegaram pontos da revelação e acabaram com esta manifestação do Filho do Homem. Mas, Mombrano disse, se tem o falso, tem o verdadeiro. Amém. Tem o verdadeiro. E o verdadeiro é uma doutrina falsa, ela sem nenhuma dúvida, não é para eu ler, então, já tentei lembrar aqui, mas não vou ler. Uma doutrina falsa, o Mombrana diz que ela nunca produzirá em você desejo de viver uma vida vivida. E se está produzindo no seu coração, é o Espírito Santo. Só Ele vai te conduzir a uma vida. Amém? Vamos orar, Senhor Deus. Te agradecemos por este culto também. Estou muito feliz, estou realizado por estar aqui abrindo e mostrando Tua palavra da maneira que Tu tem me ajudado a entender e ver o profeta. Deus, ajuda este povo, Senhor. O Senhor sabe, ali com a minha igreja eu tenho caminhado já há algum tempo. Senhor, eles são sinceros. Eles esperaram a palavra vir para que eles pudessem conhecer o Filho do Homem, para então pensar algo a respeito. Deus, o Senhor disse que os eleitos seriam poucos. Continue abrindo os nossos olhos. Continue me dando amor no coração e força para estar com eles aqui todos os dias, meu Deus. Pai Celestial, conduz o nosso caminho na Tua presença, Senhor. Para que cada dia que nós estivermos juntos, nós possamos sentir o Espírito dos outros. Pai, nós te agradecemos então, Senhor. Pedimos que Tu derrame uma bênção especial sobre a vida de cada irmão. Toda sombra de dúvida que possa ser dissipada, Senhor. Toda nuvem negra que o diabo tem tentado colocar, que possa ser limpada, para que nós possamos olhar para o alvo da soberana vocação que é Cristo, a palavra de Deus. Te agradecemos, Senhor, e pedimos Tua bênção sempre no coração destes. Eu sei, eu conheço isso, e sei que posição eles tomaram de esperar pela Tua palavra. A Tua palavra diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes seriam saciados. Senhor, o Senhor não disse que seriam muitos, o Senhor disse que aqueles que tivessem sede seriam saciados. A Tua palavra seria aberta, ela seria introduzida na alma. E aqui está acontecendo isso nessa igreja. Abençoe este pastor, Senhor, que abriu, ó Pai, púlpito para que a palavra
pudesse chegar de uma maneira simples. Eu sei, através de um jovem apenas, mas não foi eu, Senhor. Eu tenho trazido o teu profeta diante deste povo, trazido a palavra para que a palavra possa alimentar a cada dia cada um de nós. Abençoe o pastor Zé Henrique, que ele possa ter estrutura a cada dia para ficar ao lado da palavra, para amar a igreja cada dia mais, Senhor. Pai, eles já estão vendo que todo o desejo que há dentro deste coração deste pastor é trazer a palavra a eles. Que este amor de pastor pela igreja e a igreja pelo pastor possa estar crescendo a cada dia por causa de tua palavra. Deus, obrigado por me trazer aqui, Senhor. Obrigado por me dar o privilégio de estar aqui com esses amados irmãos. Pessoas sinceras, pessoas humildes, pessoas que estão dispostas a viver uma vida cristã por amor à palavra. Eu me sinto honrado de estar aqui falando de tua palavra a cada um deles. Enquanto o Senhor quiser que estejamos aqui, nós estaremos, Senhor. Obrigado, meu Deus. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço nesta noite. Peço uma bênção especial para a igreja e para o pastor desta igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a presença de todos. Domingo às 18 horas estaremos juntos outra vez. Deus vos abençoe. Vá em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Yeah.